Deixa eu pedir agora para o Henrique Pinheiro contar um pouquinho da experiência da superintendência da reforma agrária. Eu lembro que havia um projeto, Henrique, de desapropriar as terras ao redor das ferrovias para fazer a reforma agrária, né? Havia um conjunto de ideias bem criativas ali. Eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho da biografia do seu pai e das ideias que ele tentou implementar. Sim, meu pai ele vem de uma família tradicional mineira, de políticos, né? Ele é neto do velho João Pinheiro, que era um republicano de primeira hora, foi governador de Minas 2 vezes, se desiludiu com a política e voltou para Caeté, que era a cidade natal dele, e acabou depois como governador de Minas, mas morreu muito cedo, morreu com 56 anos. E aí veio a origem da família nessa coisa da política, né? Os filhos de João Pinheiro teve filhos que tiveram participação importante também. O Israel Pinheiro, que junto com o Juscelino construíram Brasília, o meu avô, que foi um deputado constituinte. Então eles tinham essa coisa do sangue, sabe? E o meu pai, mas sempre de um lado do PSD mineiro, né? Era uma Sim. coisa meio ligada ao Juscelino, ao Benedito Valadares e tal, então era uma turma mais mansa, né? E só que meu pai foi viver a política nos anos 60. E a coisa nos anos 60 não era mansa. A coisa nos anos 60, o mundo estava dividido, né? Ou você estava de um lado, de um bloco, ou você estava de outro. E ele, muito cedo, com 30 e poucos anos, teve duas participações no governo Jango. Primeiro, ele foi ministro do Trabalho, do Hum. governo parlamentarista do Jango. E ele entrou no lugar do Hermes Lima, que era um professor dele, Sim. e na época o primeiro-ministro era o Tancredo Neves. E aí já teve uma participação importante. Meu pai, na verdade, não era um político, porque ele falava a verdade. Ele não era um cara que sabia costurar acordos e tal. Ele foi para lá muito jovem e muito impetuoso e sempre com compromisso de falar a verdade. Isso em política liquidou com ele inteiramente, né? E aí, como no Ministério do Trabalho, uma das coisas que ele criou lá, há pouco tempo que ele ficou, foi a CONTAG. Então, quer dizer, por quê? Ele sempre teve na cabeça o avô dele, que é o velho João Pinheiro, esse republicano, que era um cara que, na época, tido como um subversivo. Por quê? Pensava em educação, pensava em escolas agrícolas, entendeu? Ele era uma pessoa muito diferenciada para aquela época, né? E meu pai foi com essas mesmas ideias. E aí ele criou a CONTAG, mas a situação dele no Ministério do Trabalho se complicou porque o governo estava negociando um acordo com o FMI. E Hum. o Roberto Campos era embaixador do Brasil em Washington. E ele foi num programa de televisão do Gilson Amado e disse que, enquanto Roberto Campos fosse embaixador do Brasil em Washington, ele não acreditava em acordo nenhum e não acreditava no progresso do Brasil. Aí o Jango, no meio da negociação, falou: João, você tem que ir embora. Ele falou assim: não vou sair, se você quiser, você me demita. Um pouquinho, você O falou que Jango ele criou a CONTAG. criou a CONTAG. Fala um pouquinho da CONTAG para os nossos espectadores aqui. A CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores Agrícola. Por quê? Porque a ideia dele é o seguinte: o Getúlio trouxe as leis trabalhistas, né? E o Jango veio o compromisso de trazer as leis trabalhistas no campo. O Getúlio trouxe as leis Hum. trabalhistas na cidade, entendeu? Então, o compromisso do Jango como fazendeiro, com um homem que tinha uma estância, ele estava muito ligado ao campo. Então, ele conhecia a situação precária do trabalhador do campo. Então, o grande objetivo dele, aí já com a Supra, que aí já foi um outro momento, foi criar uma classe média rural, entendeu? Tá. Com as leis trabalhistas. Então, Olha só. a CONTAG já fez parte desse processo. Mas, nesse momento, voltando ao Ministério do Trabalho, o Jango pediu para o meu pai sair, meu pai não saiu, e o Jango acabou exonerando ele, porque sabia que aquilo ali atrapalhava o acordo do FMI. Mas, na frente, o Jango resolveu focar nas reformas de base, e uma das reformas de base importantíssima era a reforma agrária. Então, foi criada a SUPRA, que era a Superintendência da Política Agrária do governo Jango, como se fosse o Ministério da Reforma Agrária que se tem hoje. E o Jango pediu para se elaborar
um projeto que ficou conhecido como o Decreto da Supra. Esse Decreto da Supra, inclusive, foi assinado durante o comício da Central do Brasil. Olha só. E o que dizia esse Decreto da Supra? Que todas as terras improdutivas às margens de rodovias que tivessem sido feitas com recursos federais, ferrovias e açudes seriam desapropriadas 10 quilômetros ao entorno delas. Aí o Luiz Carlos Prestes procura o meu pai e fala: 10 quilômetros não dá, João. Vamos passar isso para 5 quilômetros. E aí foi aceito, mas não passou nem 5 quilômetros, passou nem meio quilômetro. Né? Bom, mas aí fizeram o decreto da Supra, que era exatamente isso: desapropriação às margens das rodovias, ferrovias, agora de terras improdutivas e açudes feitos pelo governo federal. Porque você fazia um açude, o fazendeiro ia e cercava o açude. O camponês não tinha acesso mais ao açude. E eu encontrei com o Zé Dirceu há pouco tempo e ele me falou: Henrique, a reforma agrária aconteceu do dia 13, que foi do comício, até o dia do golpe. Porque a lei foi colocada em exercício. Porque aquilo ali era um decreto, não precisava passar. O Jango falava: não vou passar mais nada pelo Congresso. Então, eram emendas executivas, entendeu? Então, e foram validadas imediatamente. Então, tem até um assunto importante depois de falar sobre o governador Valadares, que a turma já estava toda preparada para tomar os camponeses, para tomar as terras improdutivas, e os fazendeiros do outro lado armados para receber essa turma. Houve realmente uma guerra ali. A Nassif tem uma coisa interessante que o meu pai começou a carreira na verdade, com o Juscelino em Belo Horizonte. E aí o Juscelino acompanhou ele, e aí, quando meu pai recebeu esse convite para ser o presidente da reforma agrária do Jango, foi ao Juscelino. Ele tinha perdido o pai muito cedo, então o Juscelino ficou meio que uma espécie de pai para ele. E aí falou: presidente, recebi esse convite para fazer a reforma agrária do Jango. Ele falou assim: João, você não leu Maquiavel, não? Eu li uma leitura antiga, mas não me lembro bem. Então eu vou te relembrar. Mexa com a mulher do homem, mexa com a honra do homem, mexa com o dinheiro do homem, mas não mexa com a propriedade, com a terra. Mas quem sou eu para te falar alguma coisa? Vai em frente. E o que aconteceu? A gente sabe, né? A coisa foi abortada de uma forma violenta. O meu pai foi preso. Primeiro, após o golpe, ele estava indo com uma turma para Brasília, seguindo um avião no Santos Dumont para Brasília. Aí falaram: João, você não pode ir para Brasília, você não é deputado, não é parlamentar. Você tem que ir para algum outro canto, você vai se esconder. E aí ele foi para Petrópolis, na casa de uns amigos, e ficou lá com a minha mãe, e nós ficamos com a minha avó no Rio. E nesse meio tempo, o irmão dele tentou negociar um asilo político na Espanha. Ele era muito amigo do embaixador da Espanha. E nessa ida, o movimento dessa casa, que era uma casa de veraneio em Petrópolis, começou a ficar muito movimentada. E os vizinhos denunciaram ele. Que naquela época era uma caça às bruxas, né? É. E aí, quando o irmão do meu pai voltou com a resposta que poderia ser realmente asilado na Espanha e que o embaixador estaria mandando o carro, e na hora que meu pai entrasse dentro do carro, já era considerado que ele estaria em território espanhol e não poderia ser feito nada, o exército chegou antes e arrancaram ele de casa e não diziam para onde mandavam, né, para onde ia, nada, e ele sumiu. E ficou sumido quase umas 3 semanas. Minha mãe era muito nova nessa ocasião, tinha 3 filhos pequenos, ficou inteiramente apavorada, não sabia quem procurar. E depois de muito tempo, acho que quase um mês, descobriram que ele estava na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. E aí ela começou a tentar contato com ele lá. E ele ficou preso 6 meses. 6 meses. E depois que saiu?
E aí acabou com a vida, porque o que eu estava conversando com o Paulo no início, o ideal é que ele tivesse conseguido ir para fora, porque o diabo é você ser banido internamente, entendeu? Você não ter passaporte, você ficar isolado, você ficar vigiado, quer dizer, você vive dentro da sua pátria, mas apartado dela, né? E ele, apesar de ser um sujeito otimista, achava que aquilo não ia durar muito tempo e tal, mas aqueles 20 anos acabaram com ele. Acabaram com ele e acabaram com a família também, né? Porque a família paga um preço super alto também, porque a gente passa a frequentar ambientes que a gente frequentava de escola e tal, de classe média, alta naquela ocasião, e você fica ali totalmente marginalizado, porque o seu pai fica ali taxado como se fosse um elemento subversivo, alguém que tentou algo contra o país, sabe? Então, é uma carga muito pesada. Ele foi caçado logo no AI-1, né? Logo com aquela primeira cepa de Jango e Brizola e todos eles, né? E aí foi uma marca muito dura, porque você não conseguia emprego, era muito difícil você trabalhar e alguém empregar um caçado. Ninguém queria contato. Eu me lembro da gente novo entrando em restaurante, as pessoas sussurrando, sabe? Você vivia numa situação de marginalizado, né? De um cara que é um marginal, né? Que fez alguma coisa contra o seu país. Dá para a gente, então, novo, garoto, entender que era um caçado, né? A palavra em si já pesa muito, né? Parece que você foi perseguido, e na verdade foi, né? Mas E ele. olha, a minha esposa preside a Comissão de Mortos e Desaparecidos, e Eu não quando a família estou de ouvindo desaparecidos nascer. sem estar ilustres aí como seu pai, quando descobrem que o membro da família foi preso por razões políticas, que não era bandido, que não era, é um alívio geral, né? Porque ficava Sim, marcado como marginal mesmo, né? marginal. Eu me lembro da gente entrar em restaurante e as pessoas sussurrarem. Isso, Que coisa, garoto. E aí né? foram 20 anos. E você ia na casa, eu ia na casa dos meus amigos da escola, aí tinha sempre aquela coisa: você é filho de quem? Eu sou filho de fulano, gosto muito do seu pai. Você é ciclano, você fala, João Pinheiro Neto. O cara me olhava, vamos embora. Virava a cara e ia embora. Sabe? O seu pai morreu quando, Henrique? O meu pai morreu muito cedo, morreu com 76 anos. Ele morreu em 2006. E ele ficou muito frustrado. Ele era muito novo, ele tinha 30 e poucos anos, tinha 33 anos. Ele foi o ministro de Estado mais jovem da República. Aquilo marcou ele de uma forma tão forte que tiraram o brilho do olhar dele, né? Ele ficou ali um sujeito amargurado, sabe? Uma pessoa triste, triste mesmo, porque vivenciar 20 anos de um exílio na sua própria pátria, né? Aquilo foi muito duro para ele, muito duro. O que você está fazendo para relembrar a memória do seu pai? Olha, eu fiz um documentário, sabe? Eu fiz um documentário que se chama Terra Revolta. João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária. A Tá, diretora do documentário é a Bárbara Goulart, filha da Denise Goulart, neta do tá. Jango. Fantástica. E, sabe, foi uma coisa de uma reparação, porque o meu pai também, ao mesmo tempo, não falava o que tinha acontecido para nós, sabe? Eu vinha descobrir isso depois que a minha mãe fez um arquivo pessoal de recortes de jornal que ficavam guardados dentro de um armário. Até hoje eu não sei por que ele não falava, se ele tinha medo que ele era ainda vigiado, porque a minha mãe depois contou que ele recebia visitas de gente do DOPS e tal, que ia lá frequentemente para olhar a biblioteca dele, para saber que tipo de livro que ele estava lendo. Quer dizer, existia ele era vigiado, o camarada continuava meio que vigiado. Então ele tinha muito medo, porque a nossa ditadura foi muito dura, né? Muito duro. Torturou, matou muita gente. Então, eu não sei se o silêncio dele era por medo ou porque ele não queria falar mesmo sobre esse assunto, entendeu, com a gente. Mas eu, mais velho, depois, já adolescente, comecei a frequentar esse escritório da minha mãe e comecei a ver os álbuns. E falei, pô, esse homem teve uma participação importante, pô. Esse cara foi ministro. O que foi a Supra? O que foi o decreto da Supra? Aí um dia, conversando com a Denise Goulart, eu falei, olha, eu queria colocar isso
para as pessoas entenderem, porque é uma reparação. Essa gente, hoje se fala em cancelamento, né? Essa gente foi totalmente apagada, essa gente Foi. que viveu esse período. Eu me lembro, eu colégio, na escola, a gente saía de Juscelino para a tal da Revolução de 64. Nem se falava de Jango, não se falava de nada. Hoje se estuda um pouco mais as reformas de base e tal, mas naquela pulavam aquilo. Então, essas pessoas todas, inclusive o seu pai também, o nosso Paulo de Tarso, também passaram por um processo de apagamento. Sim, Então, esse documentário é uma coisa mais educacional até, para mostrar que essa gente... Tem até um depoimento super bonito do Albino Afonso, tem vários professores, e eu queria que explicassem o que foi o decreto da Supra. Por que esse decreto da Supra foi tão demonizado? E aí eu entendi. E esse documentário hoje está no canal Curta. E eu venho passando ele de vez em quando em alguns lugares e tal, e faço sempre um debate e chamo sempre a turma do MST também, porque não conhecem, nunca ouviram falar, sabe? Não sabem que o Jango tinha um projeto de reforma agrária. É uma loucura. Por isso sim, esse sim. país não vinga, porque a gente, sem memória, sem o passado, fica muito complicado, a gente perde o link da história, É sabe? isso.